Estamos começando mais uma sessão extraordinária, o primeiro episódio dessa nova temporada, diretamente aqui dos estúdios da ProRami, essa galera tão especial, um espaço incrível que a gente grava aqui em Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e desde já quero pedir para vocês se inscreverem no canal, aqui no YouTube, também ativar o sininho. Ele também vai ao ar pelo Spotify de maneira completa, por vídeo e áudio. E também nos sigam lá nas redes sociais, no Instagram, @sessão_extraordinária, no TikTok, compartilhe com seus amigos, em todas as redes sociais, para a gente conseguir alcançar ainda mais pessoas. Bom, para quem ainda não me conhece, né, me chamo João Gabriel Dilkin e eu tenho que dizer, antes de começar, que hoje é um programa muito especial, muito mesmo, não apenas pela nossa convidada, que está aqui conosco, que já vou apresentá-la, mas também que quem acompanhou a primeira temporada foi que o nosso podcast ele era apresentado apenas por mim, né? E a partir de agora eu vou ter vou chamar já de amigo, né? A gente já é um grande amigo, né? Mas por ele ser uma grande referência, eu posso dizer com tranquilidade que sim, ele é o maior jornalista aqui desse estado, né? Pela carreira, por tudo que ele já enfrentou, não só pelas coberturas internacionais, pelas colunas semanais na ZH, as eleições presidenciais americanas, as brasileiras, os debates políticos, o conclave do Papa Francisco. E sim, quero desejar as boas-vindas e agradecer por aceitar este convite ao Daniel Escola, né? Nosso novo parceiro, nosso novo integrante aqui da mesa do Sessão Extraordinária. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. É um prazer estar aqui. Embora minha voz não seja mais a mesma. Mas isso é o de menos. Isso é só um detalhe. A gente isso é o que não preocupa ninguém, é a tua voz. Para mim é um detalhe importante. Ah, com certeza. Eu tenho com a minha bengala também, né? Sim, essa nova parceira, nova figura do Escola. Eu não caio graças à bengala. Que maravilha. E agora virou uma grande parceira e vai virar nossa personagem integrante também aqui do nosso cenário aqui. Hoje vim com ela. Todo dia ando com ela. Com certeza, já é uma figura conhecida. Já andei de cadeira de rodas, andador e agora bengala. Espero em breve me livrar da bengala também. Que ela seja só mais um adereço para ficar pendurada na parede como uma grande decoração, né? Isso aí. Mas, bom, quero apresentar também a nossa entrevistada de hoje, né? Que é uma pessoa determinada, guerreira, batalhadora, natural da cidade de Getúlio Vargas, aqui no interior do nosso Rio Grande do Sul. Veio conquistar grandes espaços aqui na nossa capital dos gaúchos e que, com muito mérito e dedicação, foi a primeira chefe de polícia nos mais de 180 anos da nossa Polícia Civil aqui do estado. E, atualmente, cumprindo seu primeiro mandato como deputada estadual. Nadine Anflor, seja muito bem-vinda. Obrigada, João. Obrigada, Escola, pelo convite. Vocês não imaginam a minha alegria de estar aqui nessa mesa hoje. Primeiro porque o João é um grande amigo aí e colega também, parlamentar. Claro. Mas rever o Escola é algo fundamental, né? O Escola traz tanta lembrança, tanta coisa boa, assim, dos meus tempos ali na Polícia Civil. E hoje estou aqui, estou em casa, estou com 2 grandes amigos. E quero te dizer, especialmente ao Escola, que a tua voz continua a mesma. Eu discordo que a voz não seja a mesma, a voz continua a mesma. E mais do que isso, é admirável toda a tua cultura, todo o teu conhecimento, que apesar de todas as dificuldades que tens enfrentado aí ao longo da tua vida, é um guerreiro e está aqui com a gente, tenho certeza. A bengala tem que continuar, larga ela, mas traz junto, tá? Porque ela é uma parceira importante aí nessa tua nova fase, que ela seja só uma parceira e muito feliz em estar aqui para a gente poder conversar um pouco, fazer esse bate-papo muito alto astral. Antes da gente começar aqui, a gente já estava conversando e eu estou me sentindo muito bem. Parabéns pelo programa, né? Sessão Extraordinária, acho que esse nome diz muita coisa e muito feliz em estar aqui conversando com vocês dois. Não, a felicidade é nossa por ter aceito esse convite, né? E por ser a primeira também da nossa nova etapa do nosso programa. Então a gente está começando com o pé direito, né? Isso a gente pode dizer com tranquilidade. A gente vai ter uma conversa muito legal com a Nadine, falando de toda a trajetória, desde a saída lá da casa dos pais, na cidade de Getúlio Vargas, até a chegada hoje na Assembleia Legislativa, toda essa trajetória, passando pela período de delegada na Polícia Civil,
Mas a gente tem que fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores do programa, que é a Vitai Kombucha, é uma empresa genuinamente lá de Estância Velha, a primeira e única fábrica de kombucha da cidade. As kombuchas contêm antioxidantes e compostos antibacterianos que ajudam a fortalecer o nosso sistema imunológico. Cuidar do nosso intestino torna-se essencial para promover um bem-estar no nosso corpo. Nos sabores maçã verde, uva branca, frutas vermelhas, pitaia com uva branca, abacaxi com hortelã e detox. Sigam eles lá no Instagram, chamem no QR Code que aparecerá aí na tela e escolha saúde, escolha bem-estar, escolha sabor, escolha Vitai Kombucha. Escola já levou para casa quando a gente conversou aqui, né? Gostou, vai levar mais para casa e também terá um presente, né? Para deputada Nadine também vai estar levando as kombuchas da Vitai, que são lá de Estância Velha, para casa. E já que a nossa convidada também é especialista em cuidar das pessoas, a gente tem a JG Serviços, que é nós cuidamos, nós limpamos, nós protegemos. JG Serviços, 25 anos. Cuide da sua família e do seu patrimônio com a equipe e serviços de limpeza, zeladoria, segurança e monitoramento da JG Serviços. Também sigam eles lá nas redes sociais, lá no Instagram, @JG Serviços. E a Geoprospec, em estratégia ambiental para negócios duradouros. A Geoprospec é uma consultoria ambiental com 40 anos de atuação no mercado de projetos e estudos ambientais e geológicos, supervisão e monitoramento ambiental de empreendimentos com foco em garantir a segurança e performance para os seus clientes. Por isso, se posiciona como parceira estratégica baseada em modelo de gestão ambiental empresarial. Geoprospec há 40 anos perpetuando negócios e o meio ambiente. Sigam também lá no Instagram, @Geoprospec. E então, um agradecimento muito especial, que eles são parceiros desde o início do programa. Eles foram os grandes fiéis batalhadores para que a gente conseguisse tirar esse projeto do papel. Muito obrigado a Vitai, a JG e a Geoprospec. E agora, então, vamos dar início à nossa sessão, né? A nossa pauta é extraordinária. A Nadine Tagliari Farias Anflor, esse nome completo da nossa delegada Nadine, nascida em Getúlio Vargas, em 24 de setembro. Não vamos falar o ano, vamos preservar. Não tem problema nenhum. Em respeito, não vamos evitar, né? Não vamos falar da... Começar lá do início, como é que foi a tua infância? Foi uma infância muito feliz, uma infância... Eu sou filha de pai e mãe, professores de educação física. Ambos professores de educação física, professores estaduais, guerreiros, assim. São, acho que, os meus maiores exemplos de vida e de luta também para dar uma condição melhor para os filhos, sempre pensando nisso. Mas eu acho que eu sou uma mistura dos dois. E isso que é bacana a gente reconhecer. Também a filha mais velha, eu tenho um irmão, 5 anos mais novo do que eu. E aí já vou abrir minha vida aqui, tá? 47 anos, pronto. Entregou. Tá tudo certo. 47 anos bem vividos, 47 anos muito feliz. Não tenho problema com a idade. Não me sinto com 47 anos, isso é bem verdade. Né? A gente não se brinca sente... que idade são só números, né? São Porque números, acho que vale o que a gente faz. E filha mais velha e também um pouco... Talvez eu disse, a minha missão como delegada, como uma pessoa que cuida de outras pessoas, venha um pouco dessa minha infância. Eu sou a prima mais velha de uma nova geração da família, tenho só um outro irmão mais novo, mas eu tinha outros 4 primos que moravam do lado da minha casa. Então, nós éramos uma grande família de 6 filhos, porque nós vivíamos todos juntos e eu era a mais velha de todos eles. Então, eu sempre fui muito cobrada no sentido de dar o exemplo, de cuidar dos outros, né, por ser esta filha, né, e prima mais velha. Então, acho que isso forjou um pouco a minha personalidade. E o meu irmão extremamente capeta, aquela coisa de guri muito mais agitado. Então, ao mesmo tempo, eu era a protetora do meu irmão, mas também era quem sofria com ele, porque ele fazia horrores. Meu irmão, uma vez, nunca me esqueço, cortou os cílios. As bonecas antigamente vinha com os cílios, assim, aqueles cílios gigantes. Ele cortou todos os cílios das minhas bonecas, cortou o meu cabelo, que até hoje eu tenho guardado no meu diário, um pedaço, um chumaço de cabelo que ele cortou numa das nossas brigas. Então, são coisas assim da infância que hoje a gente lembra e traz como histórias, mas que às vezes se confunde com o que a gente está fazendo. Eu fiz muito teatro na minha infância, dentro da escola. E depois, ao longo do tempo, eu gostei tanto de fazer teatro, e confesso aqui, escola, especialmente a ti, né, que é jornalista e que vive também nesse meio, que meu grande sonho era ter sido artista.
Eu nunca pensei em ser policial, muito menos participar da política. Eu queria ser artista, eu queria fazer teatro. Eu acabei indo participar, inclusive, de um grupo de teatro amador do município. Fui convidada para representar o município. Por e isso fui. Bem. Não sei se... E assim, foi até os 13 anos, isso, 13, 14 anos. E ganhei o troféu como melhor atriz de teatro amador do estado do Rio Grande do Sul num concurso. Então, esse era o meu grande sonho de vida. E o meu pai, muito seguro, professor, funcionário público, ele me dizia: minha filha, quer ser artista, vai ser. Mas primeiro tu tem que passar num concurso público. Primeiro tu tens que fazer alguma faculdade. Aquele medo, né, de que o artista ganha pouco, que o artista não se sustenta, que o artista... Como é triste isso no Brasil. No interior também, e no interior, então, muito mais difícil. Então, estou confessando aqui que meu grande sonho era ter sido atriz. Mas por que não foi? Por isso? Por isso, eu acho que a condução, talvez, né, do meu pai, no sentido de que eu tinha que ter uma segurança financeira. Sim. Ele era muito... ele sempre... eu disse que o pai e a mãe era daquele tempo, imagina, bons tempos dos professores, que um guardava dinheiro e o outro pagava as contas. Né, que era possível fazer isso numa família. E ele disse: vai ser o que tu quiser, mas realmente primeiro tu tem que ter algo concreto, uma independência financeira. Essa questão de ser mulher, de querer ser independente, é um pouco até contraditório, porque meu pai, ele me vigiava muito quando eu comecei a sair. Protegia. Mas eu entendia, no auge da adolescência, que aquilo ele estava me vigiando. Eu me lembro, João, que eu saía de casa para namorar, e nos meus 14, 15 anos, os primeiros namorados, sempre conto isso porque eu achava que o mundo ia terminar no outro dia, natural, né, naquela época, que às vezes eu olhava para trás e via o meu pai sentado num bar, assim, 3 quadras de onde eu estava, por acaso, ou parado com um carro. E aquilo me deixava tão incomodada num município extremamente pequeno, né, que são 3 quadras em que tem movimento, então não tinha como não encontrar o pai. E eu me lembro que um dia eu cheguei em casa e tive uma conversa. Eu disse: pai, quero conversar contigo. Tu está sempre me dizendo que eu tenho que ser independente, que eu tenho que ter a minha própria vida, mas tu está sempre me vigiando. Foi uma conversa assim, que me marcou muito, e eu acho que marcou ele também. Né? E a partir dali parece que a gente se entendeu como quem diz assim: tá, me dá uma liberdade vigiada, mas eu tenho que dar resultado. E aquilo fez com que o meu compromisso com eles fosse diferente. Eu nunca fui aquela guria rebelde, né? Fazia festa, brincava, namorava, como todo mundo, mas sempre com responsabilidade. Como é importante esse papel do pai, né? A gente tem, me deu super bem com a minha mãe, minha amigona, mas essa relação, talvez, da menina com o pai, escola aí que tem 2 meninas, né? É uma relação diferente, assim, e uma relação super importante. Como o papel do pai é importante na vida da gente. Sabe que uma vez eu estava levando minhas filhas para a escolinha com a rádio na Gaúcha. E a minha filha Joana perguntou assim: papai, posso trabalhar na Gaúcha? Joana, se for feliz, pode fazer o que tu quiser. Papai quer que tu seja feliz. Quer namorar uma guria, quer namorar um homem, sem preconceito nenhum. O importante é tu ser feliz. É isso. É isso. Esse é o grande diferencial, né? Que a gente... É o que eu penso do meu filho hoje. Né? Eu quero que ele seja feliz. Claro que eu quero que ele tenha as mínimas condições. Todo mundo quer. Qual é o pai? Mas tu já saiu também de uma... A forma como tu saiu do interior, a forma como teu filho hoje chega também na adolescência de uma maneira muito mais aberta também, né? Hoje as relações são muito mais próximas e diretas, mas também tá vindo do interior. Tem essa questão muito fechada, né? O que tu comentou de os pais sempre quererem que os filhos sejam os funcionários públicos, Sim, né? Isso tinha muito diferente. Hoje né? mudou muito. E hoje aqui uma vida já na região metropolitana já é uma situação diferente, né? Onde tu é tudo muito mais aberto, tudo mais próximo da capital. Então acaba sendo um pouco mais fáceis as oportunidades, né? E essa tua saída de Getúlio Vargas, tu saiu cedo de lá, né? Saí com 16 anos de casa. Para fazer direito? Para fazer o meu 2º grau, na verdade, na época 2º grau, né? Hoje ensino médio, e em Passo Fundo. Então, e eu me lembro bem, assim, que no início eu ia e voltava, tinha ônibus, né? Entre Getúlio e Passo Fundo. E aí, com 16 anos, eu fui fazer o 3º ano do 2º grau. Então, eu estudava de manhã e fazia cursinho à tarde, e aí acabava
todo o meu estudo era em Passo Fundo, porque era um polo da educação ali para a região, e acabei indo morar sozinha com outras 2 amigas. Em Passo Fundo. E a partir daí saí de casa. Depois passei na faculdade, né, no vestibular, na Faculdade de Direito em Passo Fundo. UPF. Na UPF, sou filha da UPF, adoro dizer isso de você uma também. Comunitária. Bozeto. O Bozeto também. O Bozeto se formou 6 meses antes de mim. A gente tem uma diferença aí de 6 meses. Vários delegados, tem muita gente boa que saiu da UPF, então eu tenho um carinho muito especial por Passo Fundo. E acabei construindo, fiquei morando praticamente 8 anos em Passo Fundo. Fiz toda o meu 3º ano e mais toda a faculdade de Direito. E como é que surge o direito? Já era algo assim que sai de atriz pro direito? Eu acho que a atriz continua dentro de mim. Outro dia eu disse assim, confesso, eu quero me aposentar para fazer teatro. Te confesso que eu também gosto. Eu também estou no direito, terminando meu curso lá na Universidade Fevale, mas também a comunicação, e fiz muito teatro, né? Também na infância. E acho que ele é um grande diferencial também para a política. Eu sinto que isso, hoje, o grande carga que eu trago hoje da questão da comunicação é do teatro, lá ainda pequeno. Contrário. Sempre fui um cara muito tímido. Ainda mais do bastidor mesmo. O subir no palco, né? E enfrentar o público. Na campanha, eu me lembrei do meu tempo do teatro, porque... Exatamente, tu consegue fazer bastante essa comunicação, e ele te traz essa quebra, né? Então, ele é fundamental. Acho que o teatro, para conseguir adentrar nesse mundo da comunicação, da política... Então, desde cedo, tu foi bastante determinada, né? Por mais que teve um pouco a questão o pai bem presente nessa juventude, infância, mas saiu cedo de casa. Sei né? cedo. Eu queria essa independência e o direito vem muito nisso, né? Nessa linha. Talvez um pouco... Eu sempre digo que eu sou formado em ciências jurídicas e sociais. Eu prefiro falar na ciência jurídica e social do que falar simplesmente no direito. Né? Parece que o direito mas todo mundo tem direito. Então, não, tu é formado em ciências jurídicas e sociais, não é só a lei. Né? É o lado social, é o lado... Isso me cativou. Este era o nome do meu curso. E isso fez com que eu fosse para lá. Eu acho que com o intuito de tentar fazer a diferença no mundo. Isso eu não tenho a mínima dúvida. Desde criança. Minha mãe mesma diz. Aonde ela chegava, ela olhava e pensava onde é que ela podia fazer diferente para melhorar aquele ambiente. Eu tinha uma casinha, então vou voltar só um pouquinho, que é um marco também. Eu tinha uma casinha no pátio de casa e eu estava sempre querendo melhorar aquela casinha. Minha casinha tinha luz e água encanada. Eu não sosseguei enquanto o pai não conseguiu fazer isso para dentro da minha casinha. Então, é um exemplo assim que a mãe disse, não, tu sempre queria melhorar o ambiente por onde tu estava e sempre fui de reunir as pessoas. Agregar. Então, acho que isso é uma característica que a gente traz e que a gente não pode perder. Eu acho que a gente só é verdadeiro e só dá certo quando tu tem verdade, né? Quando tu tem ideais e que segue, que nada te faça perder. Eu já tive vários momentos assim dentro da carreira também, algumas injustiças que a gente sentia e eu voltava para casa e dizia não. Na polícia, na política. Lembra, na polícia e na política, em ambos os lugares. Desculpa te interromper, mas como é que tu passa num concurso? Quem te motivou? Eu ia acrescento ainda. O direito, quando tu faz ele, já é pensando na carreira de delegada, de polícia? Ou... Não. Eu queria ser advogada. Eu queria ser advogada. Eu até cheguei a atuar um pouco como advogada, mas eu me formei e naquela linha também, né, dos meus pais de fazer um concurso público, os meus pais me mandaram para Porto Alegre. Foi isso, foi assim que eu cheguei em Porto Alegre. A tua turma de Gana? A minha turma, eu me formei em 99, 1999. Então, antes do Ranolfo, então. Exatamente. 99 no direito. Eu me formei em direito. A minha turma de delegados é 2004. A do Ranolfo foi bem antes. A do Ranolfo foi 98. Né? Daí tem uma turma de 99 de delegados, depois só a minha em 2004. Mas me formei em direito em 99 e os meus pais também disseram, olha, tu vai a Porto Alegre para fazer um cursinho e tentar passar num concurso público. Tens 1 ano e meio para passar. A gente te sustenta por 1 ano e meio. O meu pai era muito econômico e se organizou muito bem financeiramente. Ele disse, eu tenho 1 ano e meio
para pagar um apartamento e te sustentar em Porto Alegre. Mais do que isso, não. Então, eu tinha um relógio contando o tempo, né, contra... Prazo de validade. Um prazo de validade. Já tinha uma bomba relógio em Porto Alegre. no colo. Tinha. E foi assim que eu vim para Porto Alegre, comecei a estudar para fazer concursos, enfim. Passou 1 ano e meio e eu não tinha passado em nenhum concurso, porque os concursos não são assim em 1 ano. A gente não consegue, a gente começa a se preparar, nem sempre o concurso está aberto, enfim. E até ser chamado também? E até ser chamado e tudo isso. Então, eu fui trabalhar primeiro na fase como CC, fui convidada pelo desembargador Rui Portanova na época, porque eu fui estagiária do Rui Portanova no Tribunal de Justiça, mas era um estágio que eu não ganhava nada. Eu trabalhei esse 1 ano que eu fiquei em Porto Alegre, eu trabalhei com o Rui Portanova como desembargador, sem ganhar nada, e daí eu disse, bom, fechou 1 ano, eu preciso ter dinheiro para me sustentar. Fui trabalhar na fase como advogada. Então, eu trabalhei por um bom período como assessora jurídica da fase, não concursada. Na época era FEBEM. Era FEBEM. Estava bem na troca entre FEBEM e fase. Então, eu defendia os adolescentes infratores. E fiquei lá quase 8 meses e passei no concurso para o Ministério Público. Eu fui assessora do Ministério Público. E foi dentro do Ministério Público que eu me transformei em delegada de polícia. Olhem a loucura. Eu queria ser promotora de justiça. De acusação, quer dizer, acusação é polícia, é Ministério Público também. Mas por que tu saiu do Ministério Público e foi para a polícia? Foi para a base, né? Saiu do gabinete e foi para... Porque era a minha missão. Eu trabalhei dentro da Vara do Júri de Porto Alegre. A Vara do Júri, para quem não sabe, julga todos os crimes violentos contra a vida. Todos os homicídios, né, que aconteciam na capital eram julgados ali dentro da Vara do Júri. E aí eu comecei a entender um pouco as facções criminosas, pegava os inquéritos policiais, e aí eu trabalhei com um grande promotor que se chama Marcelo Roberto Ribeiro, né? Talvez os mais antigos, acho que se lembrem muito bem dele. Ele tinha uma linha muito dura, ele era um promotor muito duro, e com ele mais 2 promotores, e um, para minha alegria hoje, que se transformou em desembargador, Davi Medina da Silva, também foi meu chefe. E olhando os inquéritos policiais... Sábio. Muito sábio. Filho de policial também, o pai dele também era comissário de polícia. Eu tive sorte na vida de ter pessoas também com as quais eu fiz vínculos, que eram meus chefes, mas que me guiavam de uma certa forma. E dentro da Vara do Júri, pegando todos aqueles inquéritos policiais da Delegacia de Homicídios, foi a primeira vez que eu tive contato com a polícia. Vejam, lá na frente, né? Já financeiramente estabilizada, porque estava num concurso bom, um concurso de assessor do Ministério Público. Tranquilidade. E eu olhava aqueles inquéritos e eu dizia, mas por que o delegado não perguntou isso? Mas por que não fizeram determinada perícia? Mas, sabe, eu só criticava os inquéritos policiais. E eu era responsável pelas requisições do Ministério Público. Quem não entende, chega o inquérito da Polícia Civil, o promotor analisa e vê se tem condições de levar adiante, né, para denúncia, para processar efetivamente. Quando não tem todos os elementos, se faz uma requisição, volta para a polícia e diz, polícia, vai lá, delegado, faz isso, faz aquilo. E eu fiz isso por 2 anos. Depois, quando eu cheguei na polícia, eu vi que não era tão fácil assim ficar dentro de um gabinete com ar-condicionado tentando encontrar todos os erros, né? Comparado com o que estava na rua. Mas que bom que eu tive essa experiência e foi isso que me levou para a polícia. Os promotores que estavam ali, eles me olhavam e diziam, tu não tem que ser promotora, você tem que fazer concurso para delegado de polícia. Se tu tá achando que está errado, vai lá e ajuda a mudar. E foi assim que surgiu a Polícia Civil. E eu rodei no concurso para promotor de justiça e passei no concurso de delegado, era o meu concurso. É algo assim, claro, estudei muito, não é um concurso fácil, mas vejam que eu passei trabalhando. Eu trabalhava o dia inteiro e foi assim que eu passei no concurso para a Polícia Civil. Então era para ser. Era para ser e eu estava motivada, né, por querer mudar aquilo que eu enxergava e achava que estava equivocado e que tinha que ser feito melhor. Qual foi a tua primeira delegacia? Santo Antônio da Patrulha. Foi a minha primeira lotação. Então, respondia por todo o litoral. Hoje existe uma outra estrutura da Polícia Civil, tem as delegacias de pronto atendimento, naquela época não tinha. Então, eu me lembro de responder pela Delegacia de Santo Antônio da Patrulha, que não é fácil, até hoje não é um local fácil de trabalhar. Ela é uma cidade de passagem,
município muito grande, o né? município é muito grande, muito extenso, né? Uma área rural muito grande. E os crimes que ali acontecem, as pessoas cometem os crimes e saem. Porque o litoral, ela é uma cidade de passagem. Muitas rodovias. Muitas rodovias. Então, muito difícil trabalhar ali e de investigar os crimes. E aí, tinha mais uma outra dificuldade. Na época, a gente fazia plantão em todo o litoral. Então, tinha dias, nos meus finais de semana que eu estava de plantão, eu saía sexta-feira a partir das 18 horas e eu respondia, às vezes, até Capão. Então, pegava... Operação Verão. Nem era Operação Verão, era durante o ano mesmo, porque não tinham as DPPAs. Então, era o delegado que se deslocava. Eu ia a Capivari, Tavares, Mostardas, Cidreira, Imbé, Tramandaí. Eu ficava circulando. Tinha finais de semana que eu saía na sexta-feira e eu voltava na segunda para Santo Antônio da Patrulha. Porque o meu plantão começava 18 horas de sexta e terminava 8 horas da manhã de segunda. E eu era a delegada. As equipes ficavam nas delegacias e o delegado é que tinha que se deslocar. Então, foi bem desafiador. E eu, sabe que a polícia, em todas as suas esferas, não só a civil, mas até acho que as outras até mais, a Brigada Militar, hoje tem muitas guardas municipais, mas ela é um ambiente muito masculino, né? E tu chega uma figura feminina, né? Ainda num tempo, há 20 anos, né? Onde era ainda mais escassa a participação feminina, né? E como é que foi essa tua chegada? Enfrentou muitas dificuldades, barreiras naturais assim que é imposta pelas presenças de ambientes que são predominantemente masculinos. A gente ainda sabe, a gente fala muito do futebol, ainda né? Mas a polícia é ainda mais, eu vejo, porque que tu tem que botar a mão na massa e enfrentar de cara, às vezes, muitas dificuldades, né? E vou te dizer que a política é muito pior, João. Com certeza, nem tinha lembrado desse exemplo ainda, né? A gente vai chegar lá, porque às vezes eu tenho a sensação que eu voltei 20 anos no tempo. Hoje, na política... O que é mais difícil para ti, a política ou a polícia? Eu acho que a dificuldade é a mesma. Hoje é mais difícil a política, porque eu estou começando faz um ano, né, que eu estou num mandato. Com 20 anos de experiência dentro da polícia, a gente olha e já consegue enxergar. É diferente, sim. A gente tem, né, uma vivência. Então, hoje é mais difícil a política do que a polícia, mas é tão difícil quanto. E falando em questão de universos masculinos e femininos, hoje a política ela é muito masculina. A polícia mudou completamente nesses meus 20 anos. Sim. Quando eu cheguei lá atrás, há 20 anos atrás, já tinham outras delegadas. As primeiras delegadas foram 3 delegadas no Rio Grande do Sul, que entraram num concurso em 1988, na época ali da Constituição. Não por acaso, porque havia o auge do movimento feminista, 85 já tinha uma delegacia da mulher em São Paulo e o Rio Grande do Sul precisava ter essa porta de atendimento, de acolhimento às mulheres vítimas de violência. Foi lá que te conheci. Exatamente, na Delegacia da Mulher. Foi numa entrevista lá dentro da Delegacia da Mulher de algum caso, não lembro exatamente qual, mas foi assim que a gente se conheceu. A Lei Maria da Penha. Exatamente, 2006. Eu fui para a Delegacia da Mulher. E a Patrulha Maria da Penha também, enfim, tantas coisas. Guerreira. E como é que, já puxando um pouquinho para essa parte também, mas como é que é a introdução da Lei Maria da Penha nesse ambiente? A gente sabe que a lei chega e a gente tem que aprender a executar com o carro andando, né? Tem que trocar o pneu com o carro andando, né? Porque tem que implementar, os casos estão acontecendo, né? E a gente em Estância Velha, posso dizer também, é um dos municípios que tem, infelizmente, uma alta taxa de casos de Maria da Penha. Lá no município foi instalado também um patrulhamento pela Guarda Municipal, tem uma viatura específica para defender os casos de Maria da Penha. É exemplo disso. Mas como é que foi essa implementação? Como é que eram as maiores dificuldades? Tu imaginava que tinha tantos casos? Não. Antes de entrar na polícia e antes de chegar na Delegacia da Mulher, eu não tinha ideia do quanto as mulheres ainda são vítimas e são a parcela mais vulnerável da população. Eu acho que tem inúmeros fatores. Não é um fator só, e se a gente apontar só um fator, a gente vai estar cometendo um grande equívoco. Agora mesmo, a gente estava vindo para cá, vendo um pai que jogou um filho de dentro do carro e a mulher se jogou também porque o casal estava brigando. Gente, tem uma questão muito séria, que é uma questão cultural.
Começa por aí. Então, eu apontaria primeiro essa questão cultural de que ainda existe lugares para homem e para as mulheres e que o homem tem que ser o mais forte do que a mulher. Então, uma questão cultural arraigada, né, dentro de nós, e não é do gaúcho. O gaúcho é mais machista. Gente, o mundo vive esse problema. Né? As mulheres são vítimas de violência em todo o mundo, infelizmente. Então, eu diria uma questão cultural, sim, mas eu vi muito dentro da Delegacia da Mulher, que eu trabalhei 7 anos dentro da Delegacia da Mulher, e nunca deixei essa pauta, né, por onde eu passei, mas aqueles 7 anos me marcaram muito, uma independência emocional e uma independência financeira. Esses são os 2 grandes gargalos, né? Primeiro que a mulher, ela chega na delegacia e ela diz, ele é um bom pai, mas ele se torna agressivo quando ele bebe. Ele se torna agressivo quando ele usa drogas. Ou, eu tenho 5 filhos para criar. Eu não vou conseguir me sustentar sozinha. Então, eu aguento, eu suporto. Eu tive mulheres que tiveram coragem de entrar numa delegacia de polícia com 60 anos de idade, porque o filho tinha se formado em medicina. Nunca vou me esquecer disso. E no dia seguinte da formatura do filho, ela disse, agora para mim, chega. Eu cumpri a minha missão. Então, a mulher tem muito isso de suportar, de querer a família, e ela acaba, muitas vezes, se sentindo culpada, que isso também é um equívoco. A gente se culpa muito. Né? Acho que homens e mulheres hoje se culpam, mas as mulheres dos problemas, ainda se assim, culpam, né, mais. Eu, por exemplo, nunca vou me esquecer. Eu estava na Delegacia da Mulher, eu engravidei, e eu disse, bom, eu preciso parar. Eu não tenho mais condição, com um filho pequeno, né, que vai depender de mim, fazer palestras do jeito que eu fazia. Eu me envolvia nas comunidades, eu ia conversar com as mulheres vítimas de violência, porque tinha muito a Maria da Penha. Eu vou retomar ali a Lei Maria da Penha, mas só concluir essa questão, às vezes, de culpa da mulher. E eu nunca me esqueço que a desembargadora Maria Berenice Dias, numa das palestras que eu estava tinha recém voltado, Cadu tinha 6 meses, eu estava voltando da licença maternidade. Eu me lembro que eu sentei do lado dela e disse, Maria Berenice, eu vou pedir para sair da Delegacia da Mulher, porque eu não vou ter estrutura para cuidar de uma criança, como eu acho que é importante esse acompanhamento da mãe, e cuidar de outras mulheres, que era a minha missão. E eu me lembro que ela me pegou na mão e ela disse assim, não faz isso. Não faz isso porque ele vai ter o maior orgulho da mãe lá na frente. Segue firme, não vai ser fácil, mas a cidade precisa de ti. Eu estava em Porto Alegre, né? As mulheres daqui precisam de ti, e eu já estava querendo criar a Coordenadoria da Mulher para coordenar todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu estava nesse impasse. Se a gente criava a Coordenadoria da Mulher, e eu ia me lançar, na época, o chefe de polícia era o Ranovo, como coordenadora, para cuidar de todo o estado, ou se eu saía da Delegacia da Mulher. E me lembro muito da Maria Berenice Dias, porque, realmente, o dia que eu virei chefe de polícia, o meu filho me olhou e disse, mãe, tu é a primeira mulher da história a virar chefe de polícia. A primeira pessoa que eu me lembrei foi da Maria Berenice Dias. Qual a idade do Cadu hoje? O Cadu hoje tem 13 anos. 13 anos. Então, é pequeno, né? Pequeno. Entrando na adolescência, importante estar junto também. Lembra que eu tive lá na vacinação? Na vacinação, fizemos a vacina todos juntos, com os filhos, todo mundo junto. Maravilha. Foi muito legal. E a gente tem em comum, eu e a escola, que o pediatra das crianças é o mesmo, né? Dr. Márcio Doert, é um queridão, né? O Márcio me salvou muitas e muitas vezes, eu me virando entre plantão de delegacia e operação, às vezes ligava para eles, olha, tá com febre. Calma, que é só uma virose. Então, a gente tem que ter... O Márcio é muito amigo do Nasce, no Moinhos de Vento. E eles iam na minha casa, quando eu estava com câncer, me atender. Iam na minha casa. O Márcio é um workaholic, né? Um workaholic, um ser de luz, né? Porque ele ilumina muito. Ele faz parto, assim, tipo, 3 da manhã... Tá ali para, de fato, se entregar para a profissão. Né? Às vezes aí vai de um hospital para o outro. Deixa a equipe fazendo... Não, e no meu parto, assim, eles olharam e disseram, olha, tá tudo certo, mas tem um problema. Eu ali, né, na cesárea, o que aconteceu? Não veio o manual de instruções e não tem mais volta. Uma vez, a minha primeira filha nasceu no dia 2 de novembro, Dia dos Mortos. E a minha segunda, a cesárea está marcada para o dia
13 de setembro. Aí no dia 11, a minha mulher, a Gabi, começou a sentir contrações. Daí a gente foi para o hospital. E ela disse, mas eu não queria que ela nascesse no 11 de setembro. Aí o Márcio do Herent chegou lá e disse assim, que 40 semanas e sentindo dor como está sentindo, vai esperar, passa a vaca logo. Esse é o jeito perigoso. Esse é o jeito dele. Um pouquinho antes de tu chegar a assumir a Delegacia da Mulher, tu ainda passa pela DPPA, né, de uma região bem complicada. Né, te largam uma bomba no teu colo, né? Ali eu virei polícia. Eu acho que ali que tu testou de verdade, polícia, né? Porque eu saí de Santo Antônio da Patrulha e em 2005 eu fui trabalhar na DPPA, e aí montaram-se então os plantões, né, os plantões policiais, e a gente criou uma das primeiras delegadas. Nós estávamos em 2 delegados até na época, revezávamos, as DPPAs são sempre formadas no mínimo de 4 delegados, nós estávamos em 2, mas isso foi só lá no início. Desculpa te interromper, mas só para citar o pessoal também, mas é a região ali que pegava Alvorada, Gravataí, Viamão e Cachoeirinha, né? Cachoeirinha e Glorinha. E Glorinha. Tem Glorinha também, não vamos esquecer de Glorinha. E a 118, então atendendo toda essa região, né, fazendo plantões policiais na madrugada. Eu digo que aquela 118, nunca me esqueci que eu peguei uma viatura uma vez sozinha e os polícias me olhavam, delegado, você era louca? Eu disse, não, eu tenho que ir a Viamão, vocês atendam aqui, era muita gente para atender. E eu fui sozinha e ainda peguei um acidente no meio da estrada ali na 118. E era uma época de conflitos diários. Nós tínhamos muitos homicídios, principalmente em Alvorada e Viamão, que eram matérias todos os domingos no Fantástico. Alvorada e Viamão, naquele ano foi 2005, 2006, tanto que os plantões policiais ali surgiram muito em função dos homicídios. A gente tinha que atender 2, 3 locais de homicídios ao mesmo tempo. Então, ali... Se não me engano, Alvorada tinha índices de homicídio iguais o do Iraque. Exatamente. E era isso que todos os domingos, era matéria de Fantástico, não era a rede, não era no estado do Rio Grande do Sul. Então, era a rede nacional. E aí a minha missão de chegar ali, nova, né, eu tinha 1 ano e meio, eu estava 1 ano e meio na Polícia Civil, por isso que eu disse que ali eu me tornei policial. Porque ali eu vi os piores locais de crimes que eu já vi até hoje na minha vida, ainda são daquela época, conflitos de facções, de áreas, dificuldades de estrutura. Então, e aí o que mais me chocava foi ali que entrou na minha vida a questão das mulheres vítimas de violência. Foi pouco antes da Delegacia da Mulher, porque com todos esses crimes que aconteciam, todos os dias nós tínhamos um caso de violência contra a mulher. E naquela época nós não tínhamos a Lei Maria da Penha. Era um crime de menor potencial ofensivo. A mulher chegava, e me lembro como se fosse hoje, assim, cada vez que eu falo, parece que eu enxergo essa mulher com um filho no colo e um outro pequenininho, que ela me disse, delegada, visivelmente lesionada, ela disse, delegada, hoje doeu muito, como se as outras vezes não tivesse doído. E ele, com a Brigada Militar, trazido pela Brigada Militar, ela me olha e me disse assim, delegada, por favor, hoje a senhora prende ele. Gente, era um sentimento de impotência, de dizer, ele vai assinar um termo de comparecimento em juízo e eu preciso liberar ele. Isso é um crime de menor potencial ofensivo. Então, isso era a maior ofensa que podia acontecer para um ser humano. Não é para uma mulher, né? É para um ser humano. Para a sociedade, Para a sociedade. Era um absurdo o que acontecia. A mulher ficava dentro da delegacia. Eu me lembro que essa mulher... Eu saí do plantão e ela permaneceu ali porque não tinha onde colocar. Ela tinha que fazer exame de corpo de delito. E ele ficou meia hora dentro da delegacia. Ele não quis falar, porque ele tem o direito de não falar. Assinou um termo de comparecimento em juízo e voltou para casa. A gente não podia, naquela época, buscar a fralda dos filhos, o remédio, a mamadeira. A gente tinha que ter uma ordem judicial para poder ingressar na casa e buscar os objetos pessoais da mulher e dos filhos. Então, era uma violência. Hoje, quando eu vejo assim, porque a Lei Maria da Penha, porque só protege as mulheres, porque cadê as delegacias dos homens? Onde é que está a Lei Mário da Penha? Eu ouvia muito isso, né? Isso é um absurdo alguém cogitar, é porque não sabe a história, não conhece a realidade. Então, fundo, né? Lá eu vivenciei muito isso. E como eu fazia plantão, nos meus horários de folga, eu acabei me envolvendo com a comunidade de Gravataí. Eu acabei indo em Cachoeirinha também, dando palestras, conversando com as mulheres, tentando fazer um movimento. E aí, talvez para minha sorte, eu digo que a gente também tem sorte na vida, em 2006 veio a Lei Maria da Penha. E aí eu estava no plantão
tendo que implementar a Lei Maria da Penha, que a gente não sabia nem como é que trocar seria. o pneu do carro com ele andando, o carro né? andando e de uma hora para outra mudar uma cultura, que o homem saía e agora não sai mais. Eu acho que as tuas palestras eram muito importantes, porque a melhor coisa é o esclarecimento, a informação. A pessoa tem dúvida, a delegada está ali esclarecendo. Foi essa relação. Eu sempre tive uma relação com a comunidade. Eu continuo fazendo as palestras até hoje, né? Eu gosto de conversar com as mulheres. Teu lado atriz. É meu lado atriz. É o meu lado atriz de chegar lá e subir num palco e dizer, me perguntem, olha, vocês têm direito a isso, aquilo. A diferença é que a atriz é ficção. E ali é pura realidade. É pura realidade. Dura e pura realidade. Então, a Lei Maria da Penha foi isso. Eu coloquei ela em prática num plantão, nos plantões policiais, e pela forma como conduzia, eu fui um pouco criticada, porque nos dias dos meus plantões se faziam fila, porque daí a Brigada Militar traziam todos para serem presos, não, porque a delegada prende. Os outros ainda estavam tentando se adaptar, saber como é que iam fazer. E eu, no dia que entrou em vigor a lei, eu disse, a partir de agora ninguém sai. Porque era o que eu queria fazer ao longo de todos aqueles anos anteriores, para ver se a gente, dessa forma, freava. E eu acho que freou de alguma... Eu sou defensora da Lei Maria da Penha, acho que ela não resolve todos os problemas, porque a gente tem tem que ter uma independência econômica da mulher. Eu brigo muito por isso hoje como parlamentar. Qual é a pena hoje para quem bate na mulher? Hoje a lesão continua sendo lesão corporal, pena de praticamente 6 anos, fica a lesão corporal, mas hoje ele não pode mais sair. Ele não é um crime de menor potencial ofensivo, hoje não pode mais ser feito por termo circunstanciado, tem que ser feito por inquérito policial. Hoje tem condição de decretar uma prisão preventiva, né? Ele foi preso em flagrante, mas ele pode ser preso, ele continua preso preventivamente. Não tinha nada disso. Antigamente pagava uma cesta básica, o termo circunstanciado, que era antigamente, era para ir para uma audiência e fazer uma negociação. E se negociavam cestas básicas muitas vezes. A mulher recebia tantas cestas básicas por um soco no olho. Hoje não, né? Isso não pode mais acontecer. Só que, claro, hoje a gente tem a dificuldade, na minha visão, a dificuldade maior, as mulheres já estão mais esclarecidas. Hoje, o grande gargalo dos feminicídios, que nem existia feminicídio, né? O feminicídio começou a partir de 2018, foi reconhecido, né, como um crime cometido contra a mulher pelo fato de ela ser mulher, matar a mulher pelo fato de ela ser mulher. O feminicídio vem em 2018 e hoje o nosso grande problema são 2. O primeiro é fazer com que toda mulher não tenha vergonha de denunciar. Porque os feminicídios que acontecem no estado do Rio Grande do Sul, mais de 85% deles não tinham uma ocorrência policial anterior, mas tinha histórico de ocorrência, histórico de violência. Então, tu tem o histórico da violência, mas tu não informa o Estado. Isso demonstra que, apesar de todas as dificuldades que a gente tem, a ocorrência policial, o se reconhecer vítima de violência e dizer que está sofrendo, de alguma forma, a mulher se salva. Ela não é vítima do crime maior, que é o crime de feminicídio. Então, a gente tem esse gargalo dessa conscientização pro registro. E, na minha visão, aí como parlamentar agora, pensando em políticas públicas, eu lancei a Frente Parlamentar do Empreendedorismo Feminino. Eu só acredito nisso. A mulher tem que ter a sua independência financeira. A partir do momento que ela tiver a sua independência financeira, ela pode dizer, João, tá muito legal contigo ou não tá legal contigo, cada um na sua casa, eu tenho como me sustentar e a gente vai romper esse relacionamento de maneira madura, porque eu tenho como me sustentar. E isso falta muitas vezes nas mulheres ainda hoje. As mulheres permanecem, como eu disse, por um vínculo emocional, até sim, e aí a gente tem que trabalhar, mas financeiro. É toda uma estrutura familiar, né, que tem que ter uma quebra. Bom, eu vou ter que chamar rapidinho mais uma lembrete dos nossos patrocinadores, né? Que é eles que nos ajudam a estar aqui, tendo essa baita conversa que estamos tendo. A Geoprospec, estratégia ambiental para negócios duradouros. Geoprospec há 40 anos perpetuando negócios e o meio ambiente. Vitae Kombucha, nos sabores maçã verde, uva branca, frutas vermelhas, pitaia com uva branca, abacaxi com hortelã e detox. Escolha saúde, escolha bem-estar, escolha sabor, escolha Vitae Kombucha.
E também a JG Serviços, cuide da sua família e do seu patrimônio, com a equipe de serviços de limpeza, zeladoria, segurança e monitoramento da JG Serviços. Então, muito obrigado aos nossos patrocinadores. Sigam eles lá nas redes sociais, aproveitem, chamem eles, né, contratem seus serviços, que eles são grandes parceiros, estão sempre nos ajudando, né, e entregam um serviço de muita qualidade. Tudo nos trouxe aí bastante dificuldades que tu passou, né? E em algum momento chegou a pensar em desistir? Eu pensei em desistir no meu primeiro mês como delegada de polícia. Porque não é fácil. Porque o universo da segurança pública como um todo, o universo da polícia, ele te aproxima de um universo que pouca gente conhece. É o submundo, é algo que a gente não acredita que o ser humano é capaz de fazer e a gente sempre se surpreende. Eu, mesmo nos meus últimos anos, até como chefe de polícia, eu continuava me surpreendendo, infelizmente, com a maldade humana. Então, é muito duro e era uma realidade diferente. Eu estava vindo de uma entidade, de uma instituição como o Ministério Público, por exemplo, né, que tem mais estrutura e até pela própria função, uma estrutura completamente diferenciada, e entrei em uma delegacia de polícia em que eu era responsável por trocar o pneu do carro, literalmente, da viatura. Porque se eu não me preocupasse com isso, com o estado de conservação do pneu do carro, ele não ia rodar. Então, eu vinha de uma outra realidade e eu não sabia. Então, uma dificuldade administrativa, uma dificuldade, uma realidade e, em contrapartida, também esse universo dos crimes, esse universo de ter que lidar com pessoas que estão completamente do outro lado do muro, como eu digo, né? Eles estão do nosso lado, mas numa realidade minha, né? De uma guria que vinha do interior, que não tinha tido experiência nenhuma, nunca tinha feito um estágio numa delegacia de polícia, cair de paraquedas como delegada de polícia e ser responsável. Todos aqueles policiais mais antigos, alguns tinham 40 anos, e me olhavam e diziam: e aí, delegada? Né? O que a gente vai fazer agora? Porque a gente também é testado, né? Principalmente mulher com 27 anos. Né? Tinha um policial que dizia: vamos ver, acho que essa aí não vai durar. Tem um pouco isso, né? Há 20 anos atrás tinha. Hoje já não acontece já tem essas mais. Quebras, né? Então a gente quebrou todos os paradigmas. Eu pensei em desistir e voltar para o Ministério Público em 1 mês, 2, e me lembro de ter conversado com o meu delegado regional na época, dizendo: gente, não é possível que seja assim. Né? E enxergando coisas que eu achava que estavam erradas na instituição, na própria instituição. E, por outro lado, assim, passou aquele impacto nos 6 meses e eu pensei: não, só um pouquinho, Nadine. O que tu veio fazer aqui? Não é para fazer diferente? Então, por que eu vou fugir? Hoje eu penso um pouco nisso na política, tá? Sim. Às vezes eu tenho vontade de fugir, mas aí eu volto e me lembro daqueles meus 2 meses de polícia. Não, só um pouquinho. Eu preciso contribuir. Se eu estou achando errado, eu preciso tentar fazer o certo. Porque era muito difícil. A gente era uma outra realidade, policiais mais antigos. Eu tinha funcionários lá dentro da delegacia que eram servidores da antiga Caixa Estadual, que estavam dentro da delegacia fazendo, às vezes, como policiais. E essa era uma realidade, que se realocavam esses funcionários. Então, que não tinham uma qualificação de policiais. E a gente foi mudando isso ao longo do tempo. Então, qual foi a investigação mais difícil que tu fez na vida? A escola. Difícil. Eu acho que eu tive várias, assim. Mas tive uma... Então. Eu tive uma ocorrência policial, e aí volto na mulher, uma ocorrência policial que me marcou muito lá em Gravataí, de uma prostituta, uma menina de programa, que entrou às 4 horas da manhã, porta dentro da delegacia, só estava eu e 2 policiais. Geralmente, eu não tinha mulheres na minha equipe, sempre eram homens. E ela entrou enrolada num lençol, ela não tinha os dentes, nenhum dos dentes mais da frente, e completamente lesionada, ela não conseguia abrir os olhos. Ela tinha ido fazer um programa e conseguiu fugir, porque o agressor cheirou tanto que acabou dormindo, e ela se enrolou num lençol e chegou de pé descalço, entrou porta dentro na delegacia. O cara bateu nela por horas e horas, sabe? E me choca. Isso foi não foi uma investigação, mas foi um atendimento que até hoje me choca, porque eu olhei para os policiais e disse: vocês vão lá prender esse cara agora. Sabe? Me lembro que eu liguei para promotor, liguei para o juiz, eu disse: eu estou entrando, né, na casa, que eu sabia onde é que era, eu estou pedindo ordem judicial
por telefone, porque eu tô vendo algo que eu não posso admitir. E o que me chocou, não dos policiais que estavam comigo, na minha equipe, mas como isso aconteceu às 4 da manhã, às 8 da manhã troca o plantão. Essa ocorrência se estendeu além das 8 da manhã. E a equipe que chegou, os policiais, chegaram e me olharam assim, só um pouquinho, delegado, ela é uma prostituta. Como se fosse uma mulher. Gente, aquilo assim, então eu precisava convencer os próprios colegas que iam assumir o plantão, e eu cheguei num ponto que eu disse assim, eu pedi pro meu regional, que aí a gente tem sempre um delegado regional, eu disse, eu não vou entregar o plantão, eu vou assumir, eu estou liberando o colega, o delegado, conversei com ele, eu vou ficar mais 24 horas, porque eu queria ter certeza que aquele flagrante ia ser feito. Então, aquela ocorrência foi uma ocorrência que me chocou muito, porque eu me lembro que depois eu cheguei em casa, eu chorava, eu tomava banho e chorava, porque a sensação é que ela tinha sido vítima 2 vezes. Ela foi vítima do cara e ela poderia ter sido vítima do próprio Estado com uma questão cultural arraigada. Então, me lembra, cada vez que me perguntam, me lembro dela. Mas inúmeras investigações. Eu acho que a gente teve... A maior repercussão qual foi? Na Delegacia da Mulher, eu tive uma, não sei se te lembra, de um pai que foi vítima na frente, ali no Menino Deus, foi deixar o filho na escolinha de manhã cedo e levou um tiro. Quando ele foi tentar tirar o cinto de segurança, o autor deu um tiro. Eu estava respondendo pela 2ª delegacia do Menino Deus ali. Eu não era nem titular na Getúlio. Então, eu me lembro que aquela investigação foi uma investigação dura, doída. Eu já era mãe. A gente se colocava naquele local, né, do pai, levando as mães, todo mundo apavorado, Porto Alegre inteiro apavorado. Quando a gente conseguiu prender aquele cara, para mim foi assim, foi uma vitória, sabe? Não um sentimento de vingança, mas sentimento realmente de justiça. Ele sobreviveu. Graças a Deus ele sobreviveu, mas aquilo foi uma investigação que para mim tinha que ser muito rápida, né? Foi uma das investigações que a gente praticamente não dormiu. Eu nem era titular da delegacia. Resposta, né? A resposta imediata. Eu dizia, a única justiça popular, que a gente pode dar para esse pai que sobreviveu, né? Para essa família e para um conforto, porque há uma questão de sensação de segurança pública, que para mim isso é muito importante, né? Mais do que o retorno e a prisão, é o que tu tá dando de recado, né, para o restante da comunidade, tanto para a comunidade vítima como para os autores. Olha, aqui não tem espaço, aqui a gente precisa aprender. Então foi uma das, me lembro que teria tantas para comentar. Então chega basicamente 2019, um convite do atual e então governador Eduardo Leite para tu assumir, mudar mais uma vez totalmente tua carreira. Já depois de tantas aí idas e vindas, agora talvez a que mais te trouxe desafios, não sei. Talvez agora a política seja mais uma que vai mudar depois, mas tá na sequência da pauta. Mas vem a chefia da Polícia Civil, né? Como é que chega esse convite? Tu esperava? Já havia uma sondagem nas eleições? Como é que foi todo esse processo? Eu acho, João, com essa minha trajetória dentro da Delegacia da Mulher por 7 anos, e aí depois acabei respondendo por toda a região metropolitana, né, junto do lado do delegado Fábio Mota Lopes, que foi meu subchefe também. Ele era diretor do DPM, eu era adjunta dele, então responsável por todo o DPM. E no meio de tudo isso surgiu também a Associação dos Delegados, que tem um pouco... um lado diferente, da Nadine diferente. A Nadine política, a Nadine que brigava muito com a política, porque eu achava que a polícia não podia, e eu acho que não pode. A polícia ela tem que ser uma polícia de Estado e jamais uma polícia de governo, né? Isso é fundamental, isso me movimentou muito. Mas eu me incomodava, muitas vezes, como delegada, recebendo, às vezes, parlamentares, deputados que queriam me olhar a delegacia, queriam saber como é que estava, e os indicadores de criminalidade. E eu me incomodava um pouco com isso, e lá pelas tantas eu entendi que o mundo é político, que as decisões são tomadas na área política. Nós somos regidos pela política. Nós somos regidos pela política. Então, eu trago um pouco isso antes, porque eu briguei muito, pelo menos nos meus primeiros 10 anos de carreira, que a política não podia entrar onde eu estava. E lá pelas tantas eu me dei conta que eu só avançava em políticas públicas para as mulheres também, por exemplo, se eu conseguisse fazer vínculos e levasse isso. Me lembro o deputado Edgar
Preto, vou lembrar aqui, o Edgar era deputado estadual, ele me convidou para uma audiência pública e eu levei todos os dados. E aí ele me disse assim, mas como é que eu posso ajudar esse deputado se eu já está ajudando? Eram só deputadas mulheres, e eram meia dúzia, nem isso. Né? E estava ele lá, sentado, naquela época. Por causa daquela minha reunião dentro da Assembleia, ele criou o cartão vermelho pelo fim da violência contra a mulher. Se perguntar para ele... Então, eu me dei conta que não adiantava eu dizer, eu precisava andar com todos eles e eu precisava dizer para eles fazerem alguma coisa. Então, esse universo me levou um pouco também para a questão associativa, de defender os delegados de polícia. Então, eu fui a primeira mulher a ser presidente da Associação dos Delegados de Polícia. Depois de 2 anos, 3 anos e meio, na verdade, eu fiquei por lá, primeiro como vice-presidente, depois como presidente, voltei para a polícia. E aí começou os rumores, né? Eu cheguei no topo da minha carreira como delegada da 4ª classe, que só pode ser chefe de polícia quando a gente é promovido à 4ª classe. A primeira, a segunda, a terceira e a 4ª. Isso, a gente entra como primeira e só pode ser chefe de polícia quem é 4ª classe. Quando eu me transformei em 4ª classe, começou muito um zum de que nós poderíamos ter a primeira mulher chefe de polícia. E isso foi ao longo de 2018, né? E aí veio o Ranolfo como vice-governador, candidato, né, junto com o governador Eduardo, e eles me convidaram para um pequeno grupo que chamavam lá atrás de Rumos. Eles queriam que a gente trouxesse numa plataforma política de governo, se eles fossem eleitos, o que melhorar dentro da segurança pública. Foi assim que eu me aproximei do governador Eduardo, né, delegado Ranolfo, que era meu chefe na época. O Eduardo já conhecia? O Ranolfo, sim, pela o Eduardo eu conheci, né, em Brasília. Brasília. Sim, o Ranolfo já, em função da polícia, a gente trabalhou juntos, né, foi meu chefe de polícia, sim, enfim. E o Eduardo conheci em Brasília, em 2, 3 agendas, e ali a gente teve um melhor contato, porque eu tive a oportunidade de dizer o que eu pensava da segurança pública, né, para um plano de governo deles. E aí ele se elege. E quando ele se elege, dia 18, nunca vou me esquecer, dia 20 de dezembro de 2018, o Ranolfo me liga e me diz, Nadine, a gente precisa conversar contigo, eu e o governador Eduardo, eles não tinham assumido ainda. Me chamaram, 10 horas da manhã, sentamos numa mesa, né? Sentamos nas cadeiras, não na mesa, sentamos todos juntos ao redor da mesa e eles me olharam e me disseram, a gente gostaria de te fazer um convite. Assim, sem nenhuma pergunta. Direto. Né? O Leite ou o Ranolfo? O Leite e o Ranolfo, né? Os dois juntos. Nós pensamos aqui e aí o Eduardo disse, eu gostaria muito de inovar e dar essa igualdade que até hoje não tem. Né? Vocês já são 30%, nós éramos 32% de mulheres delegadas e eu acho que tu tem todas as condições de ser a nossa chefe de polícia. Sem nenhuma pergunta. Né? E eu olhei e eu pensei... Não tinha outra resposta. Eu fiquei assim... Eu tinha 15 anos de carreira. E eu pensei, como é que eu vou ser chefe de polícia? De policiais que têm aí 40, 50 anos de serviço. Né? De dedicação já. De dedicação à polícia. E eu olhei para eles, eu respirei fundo e disse assim, eu vou. Eu preciso ir. Corajosa. Sabe? Eu pensei, eu preciso ir por outras mulheres. Porque eu nunca vou me esquecer que teve um secretário, não vou citar o nome, mas que quando eu batia, muita gente fez um movimento há anos atrás, porque as mulheres não chegavam à 4ª classe. Isso era fato. Né? Nós chegávamos todas até a 3ª classe e nós tínhamos, há poucos anos atrás, nós tínhamos uma mulher 4ª classe. Antes de ti? Ou tu foi a primeira? Não, eu não fui a primeira. Já tinham algumas, mas não era um movimento tão natural. Sim. Quem foi a mulher 4ª classe? A delegada Vanise Danquart. Estava vindo sobrenome antes do nome. Vanise Danquart. Foi a primeira que foi promovida à 4ª classe. E ela foi diretora. E aí tinham rumores de que, mas a gente sempre... E eu ouvi isso ao longo da minha carreira. Pois é, mas a gente chama vocês, escolhe vocês, convidamos sempre para ser sub, vice, né? Era sempre esse o convite. E eu já ouvi de secretários de segurança, né? Antes do governo Leite, muito antes. A gente convida e vocês dizem que não tem tempo. A gente convida e vocês dizem que não sabem se vão conseguir. Aquilo como mulher, entendeu? Me machucava, porque não era exatamente isso que as colegas, né, deviam ter dito. E quando eu recebi o convite, eu me lembrei daquilo. Eu disse, eu não posso titubear. Eu não posso ter dúvida
Eu preciso dizer sim, na mesma hora. Então, foi muito isso. Eu disse, olha, eu vou. E eles me olharam, sério? Eu disse, eu vou. Eu me comprometo a dar o melhor. Né? Como é que vai ser? Eu não sei. Mas eu me comprometo a dar o melhor. Quero o apoio de vocês. Exatamente. Precisava de toda a estrutura e de todo o apoio. E fui. E aí eles me disseram, então fica aqui que a gente vai te anunciar na Gaúcha às 2h da tarde. Isso era 10h30 da manhã. Porque eles não queriam que vazasse a informação. E aí eu olhei para os dois e disse, não, nós vamos ter que começar direito. E eles, ué, o que tem? Não, eu vou para casa, eu vou me maquiar, eu quero fazer uma escova no cabelo. Conversa com a Tá? família. E eu preciso comunicar o meu marido e o meu filho da decisão que eu estou Imagina o tomando. susto ligar a gaúcha e saber pela Tá? gaúcha, né? Então, assim, ó, sem perder a minha essência de mulher, porque eu disse, não é assim, vocês vão me apresentar assim de qualquer jeito. Não, acho que a gente tem que ter... E a família, porque para mim é algo Grande fundamental. suporte, né? Né? Eu disse, eu não vou lá pedir autorização para o meu marido, porque a gente nunca viveu isso. Mas eu vou comunicar, porque essa decisão não é minha. Respeito, né? É uma decisão da família. E eles teriam que abraçar essa decisão junto comigo, porque senão eu não ia conseguir. E aí foi muito engraçado, porque eles riram. Disseram, a gente nunca esperou que fosse esse o teu pedido. Eu disse, não, é esse o meu pedido. Eu prometo que a 1h da tarde eu vou estar aqui de volta. E foi o que eu fiz. Eu voltei, almocei com meu marido e com meu filho. Disse, olha, eu fui convidada, ninguém sabe. Eles vão anunciar agora às 2h da tarde. Só que eu preciso desse compromisso de vocês dois, porque senão eu não vou conseguir. E eles? Foi muito legal, eles vibraram junto comigo, né? Foi aí que meu filho disse, mãe, tu vai ser a primeira mulher da história. Sabe aquele brilho no olho? E eu disse assim, por ti, né? Por outras mulheres, por essas novas gerações. Ele tinha aí. 8, 9 anos na época. Ele tinha, exatamente. Então, ele já tem uma noção tão grande, né? Tinha. Ah, ele Legal. acompanhou tudo. Então foi assim. E esse foi a Assim, maior dificuldade da tua carreira? Foi o mais Então. desafiador. Sim, porque é uma Até mudança- agora. Até agora. Né? Há muita Até coisa que ainda agora vai surgir foi pela mais frente, né? desafiador, foi super desafiador. Eu senti assim um pouco. A gente também tem. Acho que mudou muito. Eu sou muito feliz. Eu tive muita sorte, mas muita dedicação, né, na chefia de polícia. Nós não tivemos nenhum problema. Outro dia a gente estava tomando um chimarrão assim, com amigos, outros amigos delegados, e comentando. A gente não passou por nenhum problema. E inúmeros problemas surgiram ao longo da administração. Mas a gente tinha um grupo bom, um grupo fechado. Eu sempre tentei ser muito democrática nas minhas decisões. Eu tomava a decisão final, mas eu ouvia muito. Eu acho que isso é muito importante. A gente precisa ouvir, a gente precisa saber utilizar sempre mais a técnica, né, acima de qualquer coisa. Então, acho que a gente conseguiu fazer com que colocar o pino na granada sempre de volta, antes que uma relação muito boa com os jornalistas também, com a imprensa, que é super importante. A gente tem que saber, acho que o bom profissional tem que saber trabalhar com a imprensa, tem que dar informação no momento correto, dizer que tem que, olha, segura aqui um pouquinho, que eu ainda não posso falar sobre isso, mas uma relação de confiança. Então, eu consegui fazer esse elo. E também com a política. Isso me deu essa cancha também dentro da chefia. Mas, com certeza. Sinta-se em casa. Antes de terminar, tá? Eu sei que ela tem isso. O que a Nadine acha da aprovação do fim da saidinha? A Nadine acha ótimo. Por quê? Eu acho que não tem mais espaço. Eu nunca fui uma delegada de que bandido bom é bandido morto, né? Eu sempre ouvi dos radicais isso, e eu não concordo com isso. Né? Eu não concordo com isso. Porque não é assim que a gente vai resolver o problema. Só que nós vivemos num tempo em que as leis, e aí, como legisladora, isso também me movimentou um pouco para dentro, né, desse universo político. Às vezes a gente tinha aquela frase também, porque a polícia prende e o judiciário solta. O judiciário peca muito, o judiciário nos deve muito. Acho que tem decisões que são decisões que deveriam ser técnicas, e às vezes são decisões por convicções ideológicas que eu acho que não pode, na minha visão. Mas a gente respeita essa imparcialidade do juiz, mas eu não concordo com essa frase de que a polícia prende e o judiciário solta. Porque o judiciário solta baseado em leis.
que nós, parlamentares, temos a responsabilidade de fazer. Então, a mudança da saidinha, né, eu acho que nos tempos atuais, ninguém está dizendo que o preso não tem que se ressocializar, que não tem que se reinserir. Mas no sistema né? atual não tem como. Mas no sistema atual não tem como. Né? Nós temos um regime semiaberto completamente falido. Este é o grande gargalo. Eu concordo que simplesmente retirar as saidinhas não vai resolver totalmente o problema. É óbvio que não. Como é que a gente chama o regime semiaberto? Regime sempre aberto. Sempre aberto. É isso. Não existe. Né? Não existe. Então, claro que terminar com as saidinhas não vai resolver o problema. O problema é muito mais macro, é muito mais estrutural. Da base, né? Agora, por que ter saidinha no Natal, finados, Ano Novo, para alguém que já está ali, está preso, está no semiaberto? Não tem por que ter essa regra. Né? Dá liberdade por uma utopia de que não, neste dia, então, ele vai experimentar a ressocialização. Gente, ou ele já circula porque ele já está no semiaberto, ou ele tem que dormir. Na verdade, a saidinha, às vezes, é porque ele vai passar a noite de Natal com a família. Por favor, matou alguém, roubou, furtou. Eu sou, e vou continuar com essa ideia, eu acho que nós temos que ter penas mais rigorosas em curtos espaços de tempo. É isso aí. Não adianta condenar alguém a 40 anos de prisão e depois, em 2 terços, 2 sextos, 1 sexto, 1 terço, começar a ter progressão de regime. Então, condena alguém a 10 anos num regime rigorosamente fechado, sem acesso, né, a telefone celular, que é um grande problema, sem poder comandar o crime lá de dentro, porque a gente sabe que é assim que acontece. Penas menores, mas rigorosamente cumpridas. Esse é o caminho, na minha visão, para o Brasil. Não é uma pena de morte, porque a gente ainda não tem que discutir isso. Né? Eu acho que no Brasil não tem condição de se chegar a isso, mas eu gostaria de estruturas em que os benefícios fossem menores e que as penas efetivamente fossem cumpridas. Foi condenado a 6 anos, vai cumprir 6 anos. 6 anos, é isso aí. Ter uma garantia, né, por parte da justiça que tenha resultados efetivos, né? Porque hoje o que a gente vê é o famoso a escola, né, do crime acontece dentro dos próprios presídios que o Estado gerencia. Tem um termo, que é a cadeia, o escritório do crime. Exatamente. É dali que acontece. As mesas de negociação estão ali dentro. Só não pensa assim quem nunca frequentou um presídio. A escola entrou inúmeras vezes, né, junto conosco, inclusive, com as polícias. Eu tinha um advogado lá em Gravataí que ele dizia, meu filho, para o preso, tem dinheirinho? E eu dizia, mas por que esse advogado diz isso, né? E eu ficava só olhando. Deixa eu te dizer, porque prisão com dinheiro é ruim. Sem dinheiro é impossível. E aquilo, no início da minha carreira, né, me marcava muito. Por quê? Porque lá 1 quilo de arroz custa muito mais do que num supermercado fora. Porque é o cara que pega lá embaixo, é o que leva para as galerias. Então, há uma estrutura que tem que ser mudada. Quem manda, afinal, na cadeia? O Estado ou o preso? O Estado é mais refém que o próprio preso. Uma coisa que me chamou, nessa série que eu fiz, uma coisa que me chamou muita atenção, não foi a superlotação, era um quadro onde tinha a foto da pessoa em Bobolinha do lado, e a facção criminosa dele. O Estado reconhecendo a facção criminosa. Isso é uma discussão. Mas agora, felizmente, o famoso centralão, né, foi abaixo e está se reconstruindo uma nova estrutura. Tentando se reestruturar. Não vai ser da noite para o dia, né? Mas a gente sabia que facções dominavam tais anexos e para tu ter acesso a outro anexo, tu tinha que pedir autorização para... Né? Então é algo assim que... É a manutenção. Tráfico de drogas. Quem manda tráfico de drogas? Os presos. Com certeza. Então, para a gente também já dar para uma caminhada final, já estamos... Sei que tem compromisso após também. Mas 2022 vem então mais um grande desafio, uma mudança da água para o vinho, né? Que é a política. Né? Sabemos que as dificuldades se compartilham, especialmente pela posição de mulher, saindo do ambiente policial, indo para o ambiente também da política, que é muito fechado ainda. Mas foram 40.937 votos. Nem eu sei até hoje como. Continuo buscando explicação para isso. O que te motivou a sair de um e ir para o outro? Um novo desafio.
Eu acho que eu sou uma mulher movida a desafios, mas desafios que eu acredito, e desafios que eu quero fazer, né? Eu preciso ter brilho no olho e querer fazer. Eu cheguei no topo da minha carreira, com 3 anos e 6 meses de chefia de polícia. Eu fui a chefe de polícia que mais ficou no cargo. Fiquei 2 meses, um pouquinho mais que o Ranolfo. O Ranolfo também tinha, na época, saído para concorrer. Eu consegui ficar um pouquinho mais. E eu olhei para trás e disse, bom, e agora? Porque a gente tem uma carreira, né? E o topo da carreira é ser chefe de polícia. E eu disse, bom, os meus desafios aqui, ou eu continuo sendo chefe de polícia por mais um tempo, né? Como é que eu ajudo mais essa população? E aí, pensando em tudo isso, uma carreira de quase 20 anos como delegada de polícia, eu pensei, eu preciso experimentar esse universo da política. Se é lá que tomam as grandes decisões, se é lá que a gente tem a possibilidade de fazer a diferença na vida das pessoas, de tocar as pessoas e mudar os rumos, né? É lá que eu tenho que estar. É um universo muito mais masculino do que feminino. Isso me motivou muito, né? O fato de ter poucas mulheres lá. Mulheres que, às vezes, eu não me sentia representada, confesso aqui também. Eu olhava, né, e eu dizia, bom, eu quero uma mulher que não seja radical, que não seja, né, nem da esquerda nem da direita. Eu sempre fui assim. Eu sempre gostei do centro. E isso não quer dizer que eu não tenha posição, porque isso é uma discussão hoje muito grande, né? Centro é uma Parece posição. que quem é equilibrado é porque não tem posição, não, mas tu tem que te posicionar. Não, mas a minha posição não é dos extremos. A polarização a vida inteira existiu, mas a radicalização, como está acontecendo, para mim é um grande equívoco, né, do estado do Rio Grande do Sul, do país como um todo, e o mundo está vivendo um pouco essa dicotomia. Ódio. Movidos a ódio. Movidos a ódio. Cada Né? vez Não mais, se né? pensa. Então, eu pensei, eu vou Últimas ter que semanas. dar a minha parcela de contribuição. Eu cheguei no topo da minha carreira. Eu, depois de chefe de polícia, eu iria para um conselho. Né? Tenho essa vaga no conselho para julgar os demais policiais. É assim que eu encerraria a minha carreira. Conselho de polícia. É o conselho de polícia que julga os demais policiais. E eu pensei, será que é isso? É assim que eu quero terminar, né, a minha carreira, ou eu posso fazer um pouquinho mais? Então, eu retardo um pouco essa minha ida para o conselho. Eu me licencio da chefia de polícia, eu abro mão da chefia de polícia. E eu sou convidada por 8 partidos políticos para concorrer. E aí? Para quem nunca teve nenhuma filiação, né, política partidária, mas sabendo e reconhecendo e sendo eu mesma, eu olhei para todos os convites e disse, bom, é aqui no centro que eu quero estar, porque eu sou uma mulher de centro. E aí aceitei o convite do governador Eduardo Leite, com todas as dificuldades que eu tinha, assim, algumas dificuldades, porque eu não entendia. E até hoje não entendo, continuo aprendendo todo dia, né, essa questão político-partidária. E fui, me joguei, comecei a caminhar, pedir voto. Gente, escola, eu vou te lançar um desafio. Foco. Te candidata antes de morrer. Porque Não. todo mundo tem que ter uma experiência de fazer uma campanha política. Sabe por quê? Eu sou... Se eu sou delegada de polícia, continuo me apresentando como delegada de polícia, eu nunca pedi nada para ninguém. A gente não pede, sabe? São poucas as pessoas que pedem. E fazer uma campanha política, tu passa 24 horas pedindo. E te traz um resgate, né, de dizer, gente, a gente é todo mundo igual. Cada um vale um voto. Não interessa se é o dono da empresa ou se é a tia que está servindo ali o cafezinho. O voto deles vale a mesma coisa. Adine, e a gente sabe disso. Eu te respeito muito, mas eu Não acho vou te que convencer. jornalismo e política não tem nada a ver. Eu também achei que a polícia Ou tu é e o político, jornalismo... ou tu é jornalismo. E o jornalismo. Para Mas mim, tá. eu te desafio positivamente, porque para mim foi um grande ensinamento. Né? É uma experiência única, Foi né? uma experiência única, assim. Eu Tu nunca vendeu um fui. Eu produto sempre que é tu tratei mesmo, né? todo mundo igual, porque eu acho que para mim não tem diferença. Mas o pedir, sabe, aquela coisa assim de abraçar a pessoa, porque eu não tinha ninguém. Eu não tinha vereador, eu não tinha prefeito, eu não tinha cabo eleitoral, não tinha ninguém, né? Eu só tinha eu mesma e a minha história. Então eu chegava nos Atriz. lugares. Eu tive que ser atriz de novo. Eu acho que resgata muito tribuna, isso. no palco. Não no palco, agora eu subo na tribuna. Então foi muito legal. Fazer a campanha foi muito legal. Eu me joguei
gay de corpo e alma. Eu não sei até hoje onde estão os meus 40.937 votos. Claro que eu olho ali no mapa, eu consigo enxergar, são mais de 400 municípios. Mas as mulheres me abraçaram muito, né, por essa causa, eu sinto. E muitos me diziam, Nadine, não foca na mulher, porque mulher não vota em mulher. Ouvi muito isso. E eu continuava focando na mulher. Disse, essas mulheres, elas vão me eleger, elas vão me eleger. Eu não fui eleita só pelas mulheres. Eu tive homens que acreditaram também na minha história e no potencial de poder fazer algo diferente. Então eu não posso perder essa verdade. Eu acordo todos os dias, vou para a Assembleia, respiro e disse, nada vai me mudar. Né? Vou continuar pensando as mesmas coisas, a gente vai evoluindo, claro, né? A gente nunca é a mesma pessoa, mas eu preciso evoluir, lembrando da Nadine, que tinha a casinha, né? Que foi atriz lá, todos os aprendizados, né? Acho que a base que vem com a família também para mim é fundamental. Qual foi o projeto mais difícil? O mais difícil até agora foi o projeto que não foi votado, que é o projeto do ICMS, né? Que foi retirado. Acho que foi polêmico. Foi um projeto que não virou projeto, mas não foi levado à votação. Não tinha condições. Não tinha condições. Acho que precisa muita maturidade, mas infelizmente também nessa discussão que a gente está vivendo, e vai ser o debate ao longo de todo esse ano, né, a questão financeira do Estado. Eu nunca vou me esquecer, eu assumi a chefia de polícia com salário parcelado. Nós ficamos 57 meses, os servidores públicos, com salário parcelado. Foi um dos meus grandes desafios lá como chefe de polícia, fazer uma polícia andar, uma polícia sair às ruas e pedir um voto de confiança para os meus colegas, dizendo eu também vou batalhar isso com o governador, porque a gente não tinha salário parcelado, as pessoas esquecem isso. Então, eu não quero voltar a viver isso no Estado, eu não quero a precarização dos serviços públicos, e isso não é corporativismo, porque aí, porque ela é delegada, não é corporativismo. Ninguém vive sem segurança pública, ninguém vive sem educação, ninguém vive sem saúde, e isso depende muito do Estado, principalmente os mais vulneráveis dependem desse apoio do Estado. Então, o Estado precisa ter condições financeiras de aportar recursos, de fazer mudanças, e para isso a gente tem que ter um equilíbrio, né? Reconheço o papel dos empresários, eu acho que ser empresário hoje no Brasil é ser herói, porque não é fácil, eu reconheço isso, mas a gente precisa ter um Estado que tente equilibrar tudo isso. E, na minha visão, me parece que o governador Eduardo tem tentado. Bom, eu vou sacrificar com o imposto, eu vou ter que sacrificar agora um pouco com a perda de incentivos, né, que antes eram dados para tantas categorias. A gente está neste ano, né? Vai ser um ano de grandes debates. Então, acho que o nosso grande gargalo é, mais uma vez, tentar encontrar esse equilíbrio. Eu não quero a precarização dos serviços, mas eu também, se me perguntasse, a favor dos impostos, de aumento de impostos, ninguém é a favor de aumento de imposto, né? Mas eu preciso ter esse equilíbrio. Eu quero ter a escola, né? Eu quero ter a saúde, eu quero ter uma segurança pública com qualidade. Então, de algum lugar tem que vir esse dinheiro. Então, não acho existe que esse mágica, né? Não tem mágica. Esse é o grande desafio hoje da Assembleia Legislativa, vai ser o grande debate, sem contar na questão das mudanças climáticas, que daria um outro programa completo. Escola, acho que temos que agradecer muito a nossa convidada. Né? Foi um prazer muito grande tê-la conosco neste primeiro episódio da nova temporada aqui do nosso podcast, Sessão Extraordinária. Agradecer imensamente, porque acho que foi uma conversa muito legal, muito boa. Só quero encerrar dizendo o seguinte, reforçando a ideia de que a Nadine tem que escrever um livro da história dela. Com certeza. A próxima aparição aqui vai ser para lançar e para a gente sortear o livro dela já para os nossos inscritos. Eu preciso. E eu fiquei devendo isso ao Davi Coimbra. Vou relembrar aqui o Davi. Muita história. E o Davi me dizia, Nadine, tu tem que escrever, tem que escrever. O Davi se foi, o dia que eu me despedi dele, eu disse assim, eu ainda vou escrever esse livro. Em homenagem, deixar lá uma lembrança. É muita história. Então, com certeza. Obrigada pelo carinho de vocês. Me sinto em casa aqui. Venho sempre que for convidada, porque a gente possa falar, quem sabe, sobre músicas e shows, que é o meu grande amor também. Eu sei que compartilha aí com o Daniel vários shows que eu gosto muito. Com certeza, sei que o coração é azul, preto e branco, mas hoje ela veio
Na Semana Grenal aí, a gente tá gravando na Semana Grenal, vai de vermelho e branco, né? Não tem problema. Ou pode ser pro carnaval hoje de Porto Alegre. Pode ser, vamos lá. Imperadores do Samba. Pessoal, a gente tem que agradecer mais uma vez aos patrocinadores, a Geoprospec, estratégia ambiental para negócios duradouros. A Geoprospec é uma consultoria ambiental com 40 anos de atuação no mercado de projetos e estudos ambientais e geológicos, supervisão e monitoramento ambiental de empreendimentos com foco em garantir segurança e performance para seus clientes. Por isso, se posiciona como parceira estratégica baseada em modelo de gestão ambiental empresarial. Geoprospec há 40 anos perpetuando negócios e o meio ambiente. Sigam a Geoprospec no Instagram, @Geoprospec. Vitae Kombucha é uma empresa genuinamente de Estância Velha. É a primeira e única fábrica de kombucha da nossa cidade. Kombucha contém antioxidantes e compostos antibacterianos que ajudam a fortalecer nosso sistema imunológico. Cuidar do nosso intestino torna-se essencial para promover um bem-estar para o nosso corpo, nos sabores maçã verde, uva branca, frutas vermelhas, pitaia com uva branca, abacaxi com hortelã e detox. Sigam ele lá no Instagram, chamem no QR Code que aparecerá na tela e escolha sabor, escolha bem-estar, escolha saúde, escolha Vitae Kombucha. Inclusive, Nadine, já pode escolher os seus sabores aí, não quer algo para combinar com a tua roupa, fica à vontade. Já pode pegar a nossa. Eu adoro uma kombucha. Olha aí, ó. E não tomei ainda da Vitae, então vou levar para casa e vou provar. Muito obrigado. Vitae com uva branca. Isso aí. E JG Serviços, nós cuidamos, nós limpamos, nós protegemos. JG Serviços, 25 anos, cuide da sua família e do seu patrimônio, com a equipe e os serviços de limpeza, zeladoria, segurança e monitoramento da JG Serviços. Sigam eles lá no Instagram também, @JG Serviços. Se inscrevam no nosso canal, ativem sininho, sigam a gente no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais, compartilhem bastante com os seus amigos para a gente alcançar ainda mais pessoas. Nadine, brigadão. Foi um prazer enorme. Prazer enorme. Escola, valeu, obrigada pelo carinho de vocês. E assim, encerramos mais um episódio.